Graça e paz, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Hoje vamos ler Atos capítulo 1, versículos de 12 a 14. Nas reuniões anteriores nós já abordamos os outros versos. Vamos ler os versos que vamos estudar hoje e pedir a bênção do Senhor para edificação. Atos 1, versículo 12 diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Muita atenção para esta expressão do versículo 14, onde focaremos toda a mensagem. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Amado Senhor, tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos que ouvirão esta mensagem. Possas o Senhor, por meio de Tua palavra, edificar o Teu povo. Nós necessitamos de Ti, Senhor, e nada podemos fazer sem Ti. Constrange os nossos corações, ganha-nos para esta realidade. Aviva os nossos corações, não permita que a frieza e a indiferença nos dominem, mas que sejamos completamente avivados pelo Senhor e vivamos para a Tua honra e para a Tua glória. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já estamos há pouco mais de um mês estudando o livro de Atos. Com a graça de Deus, chegamos aqui no versículo 12, mas é muito importante fazer um breve resumo daquilo que já vimos, para que a gente consiga entender a mente do Senhor, o que o Espírito Santo queria deixar de importante para nós. Nos primeiros versículos, nós vemos nosso Senhor dar instruções a eles por 40 dias depois de haver ressuscitado. Depois de dar estas instruções a eles acerca do reino de Deus, nós vemos que o Senhor fez a promessa de que eles receberiam poder, no versículo 8, de Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esta é a primeira promessa que nós encontramos também nos evangelhos, de que eles deveriam aguardar em Jerusalém para receber do alto a promessa do Espírito Santo, e que eles seriam testemunhas, a começar por Jerusalém, até os confins da terra. Logo depois desta promessa, nós encontramos, dos versículos 9 a 11, o Senhor Jesus sendo assunto aos céus, ele subindo até os céus, e aqueles discípulos olhando para cima, olhando a subida de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus. Apareceram então 2 anjos que disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Nós gastamos 3 reuniões falando sobre os versículos de 9 a 11, falando desta bendita esperança e promessa que a igreja possui, de que nosso Senhor e Salvador, que morreu, ressuscitou ao 3º dia, ficou 40 dias ensinando acerca do reino, subiu aos céus, e ele voltará para buscar aos seus. Esta é a promessa que enche de alegria e de regozijo a igreja. Haverá um dia
em que veremos face a face aquele que nos salvou. Chegará o dia em que plena salvação teremos. Já desfrutamos de salvação, mas então ela será completa. Nunca mais pecaremos. Adeus tentações. Adeus lutas e provas. Lá vem nosso amado Senhor. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. E veja que impressionante, irmãos. Nós vemos aqui nos versículos 6 a 11 de Atos 1 duas promessas. A primeira é que eles receberiam o poder do Espírito Santo para testemunhar. E a segunda promessa é que Jesus voltaria. Até o momento, nós não temos visto os discípulos fazerem nada. Tudo que eles estão fazendo é estarem assentados aos pés do Senhor por 40 dias, ouvindo seus ensinamentos, receber uma promessa de que seriam revestidos de poder e receberam outra promessa de que ele voltaria. Então, essas duas promessas, que eles seriam cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, e que um dia Jesus voltaria. Até agora nada fizeram. Qual é a primeira coisa que o livro de Atos mostra que os discípulos estavam fazendo? Antes deles começarem a pregar o Evangelho, antes da sombra de Pedro curar, dos lenços de Paulo curarem, do grande despertar evangelístico, da grande colheita que estaria para vir com multidões vindo a crer, por meio das pregações de Pedro e de Paulo principalmente, o nascimento de várias assembleias em Jerusalém e entre os povos gentios. Onde tudo isso começou? Isso começou na oração. Depois deles receberem a promessa, virem Jesus subindo aos céus, a Bíblia narra: todos estes perseveravam unânimes em oração. Não somente os discípulos, porque a Bíblia também diz que com eles estavam as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos os discípulos do Senhor, após receberem as promessas, antes de começarem sua grande missão de levar o Evangelho, de pregar arrependimento, lá estavam eles, reunidos, unânimes em oração, perseverando. E este é o tema que eu dei para esta mensagem: perseverando unânimes em oração. Este verso 14 nos mostra qual era o segredo da igreja primitiva. O segredo é que eles eram homens e mulheres de oração. E se nós queremos saber o porquê vivemos um cristianismo tão abaixo, vivemos uma vida de igreja às vezes tão fria, tão indiferente, com tão pouco poder do Senhor sobre nós, é por causa da nossa falta de compromisso com a oração. Eu confesso até que pregar neste tema é desafiador e até certo ponto me sinto envergonhado. Porque quando nós olhamos para a vida daqueles primeiros discípulos, como não nos envergonhar diante da fraqueza de nossas vidas? A oração é uma das grandes dificuldades da igreja, porque a igreja faz pouco uso deste recurso maravilhoso. Normalmente nós nos envolvemos com a oração quando estamos em necessidades,
quando passamos por tribulações, quando necessitamos de algo, então nós lançamos mão do recurso da oração e achamos que a oração serve como um amuleto, um trevo de 4 folhas, um pé de coelho, em que a gente usa quando não há outra coisa a fazer. É nosso último recurso, mas isso deveria nos envergonhar. Porque a oração é primordialmente um momento de comunhão com Deus, de se derramar aos seus pés. Nós encaramos normalmente a oração como um dever, e ela deveria ser para nós como um prazer. Mas quem de nós aqui não confessa que muitas vezes só ora por obrigação? Porque não sente desejo, porque a nossa carne luta contra isso constantemente. Muitas vezes nós vamos até a oração repetindo palavras vazias e o nosso coração não está lá. Nós fechamos os olhos para orar e a nossa mente está em outro lugar. Tudo isso revela a nossa falta de amor ao Senhor, porque nós não queremos estar com Ele. Todas as coisas são mais importantes para nós do que a oração. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, pela nossa falta para com o Senhor, nossa falta de amor. Que noiva não desejaria estar com seu noivo? Que noivo continuaria amando a sua noiva, mesmo que ela desprezasse a ele constantemente, virasse as costas, dissesse a este noivo que tem coisas mais importantes para fazer? Bom, assim a igreja tem se portado para com o Senhor, mas graças a Deus Ele é misericordioso. Ele nunca virou as costas para sua noiva. Ele está constantemente chamando a sua noiva à comunhão, embora a sua noiva vire as costas para Ele com muita frequência. A mensagem de hoje vai gerar em torno dessas 3 palavrinhas que nós encontramos no versículo 14. Oração, perseverança e unânimes. Em primeiro lugar, eu quero provar para os irmãos que a oração está diretamente ligada à qualidade de vida de uma assembleia local. A assembleia local só vai honrar a Deus na medida em que ela orar em dependência de Deus. Mateus 21, versículo 13. Eu vou começar do 12. Os irmãos conhecem esta passagem. É dito assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Neste contexto aqui, o Senhor faz uma visita ao templo e o que ele vê é que fizeram da casa do Pai um comércio. Lugar para ganhar dinheiro e fazer negócios. Com um pouco de lucidez, clareza, atenção, nós vemos que é isso que acontece nos nossos dias. Exatamente isso que acontece.
Há muitos hoje mercadejando a palavra de Deus, fazendo negócio com a fé. E o Senhor, naquele momento, Ele derrubou as mesas dos cambistas. Chegará o tempo em que os cambistas, que estão se apropriando, dizendo que são a igreja de Deus, ou que falam em nome de Deus, terão suas mesas viradas. Essa é a nossa realidade do cristianismo atual. Muitas e muitas igrejas ditas cristãs vivem fazendo comércio da fé. Mas não é esse o ponto da mensagem de hoje. O ponto é o versículo 13 de Mateus 21. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então a palavra de Deus diz que uma das coisas que diferencia o que é a casa de Deus é a oração. Este é um dos nomes que a casa de Deus recebe. É uma casa de oração. E se nós, como igreja local, como assembleia, não oramos coletivamente, nós estamos desonrando esta casa. Porque o nome desta casa é casa de oração. Mas é notório que a oração entre os filhos de Deus é algo muito menosprezado. Sempre foi assim, infelizmente. As reuniões mais vazias são as reuniões de orações. Poucos são os remanescentes que perseveram nas reuniões de oração. Leonard Ravenhill disse assim, se você quer saber o quanto o pregador é influente e reconhecido pela sua igreja, vá nas reuniões de pregação. Mas se você quer saber o quanto Deus é amado por aquele povo, vá nas reuniões de oração. E é verdade, irmãos. Porque a oração prova o nosso amor para com Deus. E isso nos envergonha profundamente. Porque nós amamos tão pouco a Deus. Se nós queremos ser a casa do Senhor, se nós queremos ser um testemunho para o Senhor, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos reconhecer desesperadamente que sem o Senhor nós não conseguimos e não podemos fazer absolutamente nada. Nós podemos continuar reunindo, nós podemos continuar tendo estudos bíblicos, nós podemos continuar tendo partir do pão, comunhão entre nós, mas se nós não tivermos oração, estaremos em dificuldade, estaremos desonrando ao Senhor, porque nós não podemos viver sem a comunhão com o Senhor. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos do Senhor tinham um grande exemplo de oração no próprio Mestre. Olha o que diz o versículo. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu selecionei este versículo, onde nós vemos Jesus orando e seus discípulos, os apóstolos, ficando admirados e pedindo, ó Senhor, ensina-nos a orar. Há muitas e muitas passagens em que nós vemos o Senhor se retirando para orar, passando noites orando. E isso é mais um ponto que nos envergonha. Porque Ele, sendo Deus, santo, sem pecado, vivia em oração, consagração e dependência de seu Pai. E nós, fracos, pecadores, propensos a cair, vivemos um nível tão baixo no que diz respeito à oração.
Mas aqui os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E aqui o Senhor ensina a eles o Pai Nosso a partir do versículo 2. Oração muito conhecida por todos. E alguém pode dizer: não, eu sei orar. Orar é falar com Deus, eu vou e sou sincero, abro meu coração, falo em nome de Jesus para ser aceito. Eu sei orar. Então talvez nós temos que pedir algo diferente dos discípulos. Eles pediram: ensina-nos a orar. Talvez nós tenhamos que pedir: Senhor, ensina-nos a amar a oração. Do fundo do meu coração, irmãos, como eu quero que o Senhor ensine a mim a amar a oração, a viver aos seus pés. Talvez todos esses versículos aqui os irmãos já conheçam, saibam. Mas deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixe Ele quebrantar seu coração. Para que você sinta o quanto precisa disso, o quanto necessita disso. Seja sincero ao Senhor e diga: Senhor, ensina-me a orar, ensina-me a amar a oração, ensina-me a perseverar na oração. E é agora a segunda palavra que eu quero ver com os irmãos aqui. Nós já vimos a oração, que a casa de Deus é uma casa de oração. Nós vimos os discípulos pedindo: ensina-nos a orar. E agora eu quero relacionar a oração com perseverança. Muitos e muitos versículos colocam perseverança e oração juntos. Por que é assim? Se você se conhece um pouco, você sabe que você tem dificuldade. Na hora da oração tudo acontece. É telefone que toca. É uma coisa mais importante, entre aspas, para fazer. É a mente que borbulha e não para, pensando nas obrigações, nas contas que tem que pagar, nos deveres a cumprir e tantas coisas por fazer. Mas como já disse um irmão do passado, orar é ganhar tempo. Quando você ora, você não perde tempo, você ganha. Martinho Lutero diz que em dias normais ele orava 1 hora por dia. Mas quando ele tinha muita coisa para fazer, ele orava 2 horas. Ah, irmãos, como isso deve nos impactar o coração, nos fazer nos arrepender e nos mover a uma vida de oração e de entrega ao Senhor. A começar por mim, que falo, como eu tenho necessidade de ser um homem de oração e como eu sou fraco nisso. Agora veja Lucas capítulo 18, versículo 1. É dito assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu não vou ler a parábola, irmãos, mas eu quero observar esta frase do Senhor: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que será que o Senhor coloca nestes termos? Primeiro, o Senhor conhecendo a nossa estrutura, sabendo que nós temos a tendência de desanimar rapidamente. E se nós não formos disciplinados, nós abandonamos qualquer coisa. Ele fala sobre dever. Vocês devem orar sempre. E nunca esmorecer. Por que nunca esmorecer? Porque é a nossa tendência, não é? Nós começamos a orar quantas e quantas vezes você não começou, colocou no seu coração o horário que você ia orar, começou uma semana, foi bem, e depois foi desanimando, até que talvez hoje seja muito quando você ore para agradecer o alimento.
Que Deus tenha misericórdia de todos nós e reavive os nossos corações. O Senhor nos conclama ao dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. O Senhor coloca aqui como um dever para nós. Mas deveria ser um prazer para nós, não é? Veja o que é dito em Cantares, capítulo 4, versículo 9. A palavra do Senhor, aqui é o esposo falando para a esposa, e nós podemos ver como Cristo falando à sua igreja. Veja o que Cristo fala à sua igreja. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. O Senhor diz que Ele é arrebatado, o seu coração é arrebatado por sua noiva, quando a sua noiva olha para Ele. Quando a sua noiva derrama seu coração. E Ele diz, com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Irmãos, isso é impressionante. Porque nós em nós mesmos somos completamente depravados e pecadores. Não temos beleza alguma. É o Senhor mesmo quem coloca sobre o nosso pescoço um colar de pérolas. Ele que coloca, Ele que adorna a sua igreja. E Ele que fez limpa a sua igreja. Ele que dá o vestido à sua noiva. E é dito que o coração dele se arrebata quando sua noiva não olha para mais nada, somente para Ele. Que Senhor maravilhoso nós temos, irmãos. E Ele nos chama à consagração, Ele nos chama à oração, Ele nos chama à comunhão. Então, nós temos este dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por que nunca esmorecer? Porque isso fala de perseverança. E nós estamos analisando o texto de Atos que diz: perseveravam unânimes em oração. Veja mais um texto que fala sobre essa questão de perseverança e oração. Vou ler alguns versos do Novo Testamento só para provar este ponto. Romanos 12, versículo 12, é dito assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Mais uma vez aqui, na oração perseverantes. Romanos 15, versículo 30 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Aqui está o apóstolo Paulo. Olha como ele se dirige aos romanos. Rogo-vos, irmãos. Primeiro, ele está suplicando, ele está implorando. Mas ele não só implora. Olha por quem ele implora. Por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo. Que luteis juntamente comigo nas orações. Aqui nós vemos mais uma vez essa questão da perseverança. É uma luta orar, não é? Paulo diz aos irmãos: lutem comigo em oração. Esforcem-se, sejam disciplinados. Lutem, perseverem comigo nas orações. Mais um texto, Colossenses 4, versículo 2, é dito: perseverai na oração,
vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. Oração e perseverança estão juntos. E nós precisamos disso. Veja um pouco mais à frente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Perseverai na oração, lutem comigo, orem sem cessar, na oração sejam perseverantes, orem sempre e nunca esmoreçam. São os versículos que lemos até agora. Aí você pode dizer, tá, irmão, eu conheço esses versículos. E conhecê-los não está me ajudando, porque eu não consigo orar. Eu não consigo. Nós vemos isso em nossas vidas e nos melhores homens, como, por exemplo, os apóstolos. Lembra quando Jesus levou-os ao Getsemane e eles não conseguiam orar e vigiar por 1 hora? Somos nós, não somos? Então vamos clamar misericórdia ao Senhor. Nós devemos orar mais porque somos fracos. É porque somos muito, muito fracos que precisamos orar mais. Eu quero abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 36. E quero que você seja honesto. Não comigo, mas com você mesmo e com Deus. Olha o que Hebreus 10:36 diz. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O autor aos Hebreus diz, vocês têm necessidade de perseverança. Você consegue se ver neste texto, irmão? Quando você lê esse versículo, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Você consegue olhar para a sua própria vida e dizer, eu estou aqui neste versículo. Eu sou este homem que tem eu sou este homem, eu sou esta mulher que tem necessidade de perseverança. Muitas vezes comecei e fracassei. Muitas vezes estava animado e fiquei desanimado. Oh, irmãos, eu quero animar o coração de cada um para confiar na graça do Senhor. Sejamos sinceros e honestos com o nosso Senhor. Digamos a Ele, Senhor, eu sou este homem que tem necessidade de perseverança. A Tua palavra diz que a igreja é uma casa de oração. A Tua palavra diz que nós devemos perseverar em oração. E eu tenho necessidade. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a me tornar um homem, uma mulher de oração que depende do Senhor. Mostra mais claramente para mim quanto eu sou necessitado de Ti. Quanto eu sou fraco, quanto eu sou pecador. Irmão, você sabe disso. Você sabe que quando você deixa de orar, quando você deixa de ler a Bíblia, você fica frio. Você passa a não querer ir nas reuniões. Você passa a cair mais em tentação. Você sabe disso, irmão. Vamos nos levantar como igreja e reconhecer a nossa necessidade. Vamos olhar uns para os outros e dizer, vamos lutar juntos em oração. Conheça as necessidades de oração de seus irmãos. Mas acima de tudo, irmãos, eu quero mostrar agora que a igreja perseverava em oração, sim, mas não era cada um por si. Eles estavam unânimes, de um só coração e de uma só alma. O texto que estamos observando hoje é Atos
1,14. Principalmente o verso 14, que diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. Eu disse que 3 palavras nos chamavam a atenção: perseverança, oração e unânimes. E já falamos de oração e de perseverança. Agora eu quero falar sobre esta questão aqui, desta palavra, unânimes. E ver alguns versos. E assim vou concluir a mensagem. Capítulo 2 de Atos, versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Primeiro verso que nós estamos vendo aqui, que a igreja perseverava unânime. Aqui, o segundo, né? O primeiro é em Atos 1,14. Perseveravam unânimes na oração. Aqui, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão. Atos 4,24 diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Aqui é um ponto importante. Nós vemos aqui o primeiro registro de uma oração feita pela igreja. Em Atos 1,14, nós vemos que a igreja perseverava em oração. Mas agora em Atos 4, nós vamos ver o que eles oravam, como eles oravam, e isso vai nos dar uma grande instrução e uma grande ajuda para sabermos pelo que nós devemos orar. Hoje nós estamos falando sobre oração coletiva. O tema é perseverando unânimes em oração. Ou seja, quando a igreja se reúne para orar, a reunião de oração da igreja. O Senhor nos ensina a fechar a porta do nosso quarto e orar. Esta é a oração individual, particular, a portas trancadas dentro do quarto, você e Deus. Hoje, e eu dei alguns incentivos e encorajamentos para que participemos, para que voltemos à oração particular e individual. Sem dúvida, nós precisamos. E se nós não oramos particularmente, individualmente, dificilmente nós vamos orar coletivamente. E se orarmos juntos como igreja, abandonando a oração individual, vai ser apenas hipocrisia de nossa parte. Apenas querendo aparecer para os homens. Mas, voltando para este aspecto da oração coletiva, como a igreja primitiva orava? A palavra diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nelas há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Versículo 28 de Atos 4. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pelo que eles oravam?
Será que eles oravam por uma vida melhor, por um carro novo, por uma casa nova, para que não tivessem problemas de saúde, para que cessasse a perseguição, para que parassem de serem ameaçados? Não. Eles pedem o seguinte: concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Se nós queremos saber o que é a reunião de oração da igreja, eis aqui um bom caminho para descobrirmos. Ver como a igreja de Atos orava. Isso é uma inspiração para nós. Eles não oravam por bolsos cheios, eles não oravam por nada, a não ser que o Senhor desse a eles coragem e intrepidez para anunciarem a palavra do Senhor. Irmãos, como igreja, como assembleia local aqui na Zona Norte, nós precisamos ser um povo que ora segundo os interesses do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. Pelo que oraremos? Para que venha o reino do Senhor. Para que Ele nos dê força para anunciar a sua palavra. Que sejamos corajosos. Então a reunião de oração da igreja, quando está todo mundo reunido, não é para orar pelo papagaio, pelo cachorro. Não, irmão. É para orar pelos interesses do Senhor. Nós podemos, irmãos, orar pelas necessidades uns dos outros? Podemos e devemos. Mas não é isso. Não é só isso. E nem é o mais importante. Porque o mais importante é orar para o avanço do Evangelho. Para que pela causa do Senhor. Paulo diz aos Efésios: por esta causa dobro o meu joelho. Ele dobrava o seu joelho pela causa de Cristo. E nós também devemos fazer. E tudo isso de maneira unânime. Quer dizer isso? O que significa que eles, unânimes, levantaram a voz e começaram a orar? Quer dizer que todo mundo ao mesmo tempo estavam repetindo as mesmas palavras? Não. Quer dizer que todos ali tinham o mesmo coração, o mesmo desejo, o mesmo anseio. Que o Senhor dê a nós aqui um só coração, irmãos. Um só desejo. Que desejo deve ser esse? O desejo do avanço da causa do Senhor na terra. Intrepidez para pregar o seu Evangelho. Um só coração, uma só alma. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer algo assim. Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Temos pensamentos diferentes. Temos planos diferentes. Cada um organiza a sua vida de uma determinada forma. Nós somos diferentes. Assim como os irmãos lá em Atos também eram diferentes. Uma coisa os unia: Cristo, o Senhor. E o Espírito Santo deu a eles uma só alma, um só coração, para lutarem juntos. Irmãos, vamos nos comprometer com o Senhor